Bom, pessoal, estamos aqui de volta ao nosso Pode Mesclar, episódio... Já me perdi também. Vocês acham aí no Spotify, né, nos nossos canais, nas redes sociais, porque estamos com hoje um assunto que todo tempo tem que estar se atualizando com as nossas super convidadas. Hoje a gente escolheu a dedo mais uma vez, né, Thaisa? Sim, pessoas extremamente competentes. Uma delas a gente conhece desde a época da graduação, vocês vão ver como é que ela está saindo aí no mercado de trabalho, muito bem, por sinal. E a outra, né, a gente conhece há menos tempo, mas também já tivemos boas referências e vai estar com a gente em alguns cursos agora do Instituto Mesclar, uma parceria. Nos conhecemos pessoalmente aqui nos bastidores e já vi que é uma pessoa alto astral do jeito que a gente gosta, né, Thaisa? Isso aí, bem a cara do Instituto. Né? É, isso aí. Então, apresento vocês aqui para participar desse podcast. Lohane, que foi, né, nossa aluna na época da graduação e hoje atua muito bem na estética e na docência também. Uhum. E doutora Morgan Andersonis também, que já está na estética há um tempo, né? E está com a gente agora como parceira do Instituto. Na verdade, as duas, né? A Lohane também está com a gente lá, vai estar falando um pouquinho dessa parceria aí. Muito bom, meninas. Obrigado por terem aceito o convite. Pode falar um pouquinho sobre vocês? A gente que agradece, né? Poxa, que bom. É um prazer mais aí, estar depois de aqui. tanto elogio, a gente que fica feliz. Principalmente ser associada a um local que a gente sabe que é referência em relação a ensinar, a formar profissionais que querem se sair bem no mercado, isso é muito bom. Pelo menos eu acredito, assim, qualquer profissional, o que a gente mais quer é ser reconhecido por ser um bom profissional. Então, quando um instituto que é referência em formar bons profissionais te procura, assim, para mim foi uma loteria, gente. Foi muito bom. Que legal. Fala um pouquinho da sua formação, doutora, para quem não te conhece e vai te conhecer. Vamos lá, eu me chamo Morgan Andersonis, eu sou biomédica esteta. Eu caí na área da estética em 2012, quando estava começando a parte da biomedicina. Na época, nem se falava direito, as pessoas nem sabiam que a gente podia atuar. E aí eu fiz a minha especialização durante a graduação, para poder começar a mexer realmente. Na época, a gente estava comentando até agora há pouco assim, como que evoluiu tanto de lá para cá. Hoje em dia, além de biomédico ser referência na área, as pessoas procurarem biomédicos, o que é muito legal, a questão de como tudo evoluiu em questão de técnica, assim, pelo menos, eu me sinto hoje em dia muito realizada em poder falar. Sou biomédica esteta e trabalho com isso ao longo dos anos e fui vendo tanto que foi evoluindo e como os profissionais também evoluíram na área. Então, hoje em dia, você não tem que procurar um profissional específico de uma área. Quando você encontra um biomédico, você descobre que ele vai mexer em você dos pés à cabeça, cabelo, Muito bom. basicamente tudo, até a sola do pé se precisar. Eu tava até aqui brincando, eu falei, eu peguei o currículo dela, mas vou deixar ela se apresentar porque é tanta coisa, mas é porque o biomédico esteta precisa se atualizar. Precisa. Então é muito curso, muita capacitação, né? Eu vi que você fez residência também. Fiz residência na parte de harmonização corporal, quando começou essa parte de preenchimento, mexia mais com coisas mais profundas na parte de corporal mesmo, na época da pandemia. Então, assim, foram 6 meses estudando em casa, depois fui para São Paulo para fazer a parte prática, quando acabou a pandemia. Fiz em ortomolecular, porque eu acho que na época e até hoje eu vejo, assim, me deu uma base muito grande em cosmetologia, também porque a gente tem que saber o que a gente vai passar para frente, a harmonização facial. Então, assim, a gente estuda de tudo, tricologia, tudo. Não para, né? Não para. O tempo todo. E você, Lohane, conta pra gente como que começou esse romance aí com a estética. Então, eu sou da área da estética há 10 anos, né? E eu sempre gostei da área da estética. Desde criança, a minha mãe costumava dizer que ela já sabia que eu ia seguir essa área. Porque a minha vozinha, quando ela vinha do Rio, eu sempre pintava a unha dela, fazia chuquinhas no cabelo dela. E assim, eu limpava com água, ficava tudo borrado, horroroso. E ela deixava e ela saía assim. Então, quando eu saí do ensino médio e fui procurar algo para fazer, a minha mãe sempre falou, vai para a área da estética porque você tem tudo a ver com essa área, desde pequenininha. E a minha família vem da área da beleza, né? Então, só que acabou que eu fui seguir no direito, depois desisti, fui para a área da estética, gostei,
por conta de uma profissional que me atendeu e ela começou a falar sobre a área da estética e eu comecei a me interessar porque na época não se falava sobre isso, né? Então ela passou para mim tudo que era por dentro da estética e eu me interessei, fiz o curso técnico, fiz a faculdade e depois trabalhei lá fora com essa área, voltei querendo aprimorar. Né? Por um momento eu desapaixonei da área da estética e queria análises clínicas, mas acabei voltando. O bom filho a casa torna. Você fez técnico em? Eu fiz técnico em estética, Tá. depois eu fiz a faculdade lá na Novo De Milênio. estética também. Isso. Aí eu fui trabalhar fora, eu tive minha própria empresa aqui por alguns anos, vendi tudo e fui embora para Portugal e trabalhei na área lá, né? Bacana. Numa clínica de estética. E quando eu voltei, eu já voltei me inscrevendo em biomedicina, na Multivix. Olha que legal, não sabia que você tinha trabalhado em Portugal na área de estética. Vamos ter papo Foi. por aqui hoje. Sim, com Temos certeza. outros assuntos para desenrolar aqui. Ok. E aí, meninas, considerando esse tempo todo aí de estrada que vocês têm na estética, e hoje, o que vocês, quando vocês olham para trás, assim, o que vocês veem de mudanças? O que mudou de lá para cá? Ai, gente, acho que 100%. Assim, na minha opinião, foi uma mudança muito grande. Quando pelo menos eu entrei na área, acho que também mais ou menos o que você fazia, os procedimentos, as pessoas tinham uma coisa muito engessada. Era sempre a pessoa procurava o preenchimento e, na maior parte, as pessoas acabavam fazendo até preenchimentos definitivos, né, cirurgias, ou botox. Era basicamente isso que as pessoas procuravam na área de estética. Hoje em dia, vem essa questão... Eu, pelo menos, assim, o que me deixa... Eu gosto muito de naturalidade. Isso, para mim, assim, é essencial. Eu acho que todo mundo tem que respeitar a idade de uma maneira que fique bem. Isso, para mim, é... Qualquer pessoa que ela... Eu não vejo nada de errado ter uma ruguinha ou outra. Ter as características mesmo que são naturais, mas de uma maneira que ela esteja bem cuidada. E há 10 anos atrás, todo mundo tinha aquela coisa que não, que você tinha que... Era botox e preenchimento e você não cuidava realmente como você deveria. Hoje em dia... hoje em dia a gente já tem essa questão da estética regenerativa. As pessoas estão mais preocupadas em realmente em envelhecer bem do que não envelhecer. Então, isso, assim, para mim foi uma mudança muito positiva. Me deixa feliz ver que as pessoas hoje em dia elas entendem que dá para envelhecer bem sem fazer grandes mudanças no rosto, sem perder as características. Eu acho que as pessoas hoje também estão buscando mais as coisas preventivas do que chegar lá no final e falar assim, agora resolve isso aqui para mim, do que curativas, né? Sim. Exato. Então, acho que a estética também deu uma acompanhada Uma nesse evoluída sentido. muito grande. Uma coisa que você falou fez lembrar uma frase da minha mãe. Ela fala, não, eu quero envelhecer, porque eu acredito que quando a gente fica mais velho, a gente tem mais sabedoria, né? Só que ela fala que ela quer envelhecer com dignidade. Não com as rugas todas aparecendo, ela quer com dignidade. Então, Isso é dela, né? Tipo assim, ela dela. quer tirar as ruguinhas. É o que a Morgan Exatamente. falou, exatamente. E a gente tem vivido 2 gerações, na verdade, tanto a da prevenção quanto a da correção, que é a época da minha mãe, a geração da minha mãe, que como usava leite de rosas no rosto, né, achando que ajudava e só piorava. Eles estão vindo para corrigir o que não foi feito lá atrás e a nossa geração que está vindo para prevenir, porque está vendo os pais como estão e não querem ficar assim, né? Ou onde foi o erro ali da estética. Acho que a ciência, né? Eu acho que a estética, pelo que a gente tem acompanhado na evolução, a estética, alguns 5, 10 anos atrás, ela não tinha tanto artigo publicado. Não, Até não hoje tinha quase nada, ainda é menos do que as exato. outras áreas. Só que agora, quando você chega, vê que é uma ciência, faz parte da saúde da pessoa, né? Saúde humana. Então, acho que aí a busca por artigo científico, ver o que realmente funciona. Poxa, quando você vai saber que dá pra prevenir uma ruga com botox? Há 15 anos atrás não era só quem já tinha ruga. Quem já tinha que fazer. Que fazia. Agora não. Poxa, peraí. Cientificamente tem a questão da anatomia, o músculo, tem a inserção na pele, que vai puxando sua pele enquanto você vai marcando seu rosto. Então tem toda a explicação científica que veio com a estética. Então acho que essa mudança, né, gradativa aí, ano a ano, por isso que a gente fez, acho que um bate-papo há 1 ano, 2 anos atrás aqui de estética.
E aí a gente falou, cara, acho que tá na hora da gente fazer de novo, porque as meninas vão... Já mudou. Desatualizou. A gente muda acompanha muita os cursos coisa. lá quando acontece, a gente vê da janelinha lá junto com os alunos, o que tá rolando, o que os professores estão trazendo de atualidade. E aí os últimos a gente viu, caramba, Thaís, nossa época era o quê? 2021. Falei, não tem tanto tempo. 4 anos atrás, que a gente atuou na estética um tempinho, a gente falou, não era assim, tipo, os pontos de aplicação já mudaram. Verdade. E aí, o por que não aplicar em tal região, ou por que não... Aí a gente fica, O caramba. tempo também, né? Depois que faz a toxina, antes era 4 não. horas. É, que você não tinha a dizia, questão do né? tempo. Não você já... pode abaixar a cabeça enquanto faz, É, não pode não dormir, pode não não sei pode o quê. fazer não sei o quê. Hoje em dia você já tem um monte de artigo que muda tudo. Muda Exatamente. tudo. Muito. Então, assim, é por isso que eu falo, acho que a área da estética, a gente até tava conversando, vai ser o ideal se a gente sempre mantiver essa constância de assuntos relacionados à estética, porque a gente tem um público grande da estética aqui que acompanha, né? Mas bem bacana essa mudança e bem interessante pensar por esse ponto aí. Mas até os próprios pacientes hoje em dia, eles antes de chegar para fazer qualquer procedimento, eles já pesquisaram. Sim, Antigamente as pessoas chegavam, hoje em dia não, elas olham e falam, não, olha, eu vi que tal produto, você trabalha com tal produto, porque eu vi que tal produto vai dar o efeito que eu quero. Sim. E isso também é legal. Você vê assim que hoje em dia você tem essa questão da pessoa ter acesso a tanta informação, ao mesmo tempo que também atrapalha, em alguns Quando casos. a informação é errada, né? Exato, mas você tem esse quesito da pessoa ela já chegar um pouquinho menos... não é armada, mas assim, com menos receio de fazer alguma E coisa. aí você também se obriga a estudar, porque se a pessoa chegar com muita informação Exatamente. verídica, você vai, opa, peraí, será que é verdade? Eu não sei. Será que o tempo de ação da toxina realmente é de 4 horas? Não, é menos. Exatamente. Então é isso, se você não se atualizar, não pegar ali artigo científico novo, a pessoa meio que vai te corrigir ali, sendo você o profissional, né? Tem o quê? 2 semanas que teve agora o congresso em Mônaco, a quantidade de gente que me mandou direct, pessoas que não são da área, assim, agora a toxina vai durar 6 meses? Eu acabei de ver que a toxina vai durar 6 meses. Aí você fica assim, então, mas ainda não chegou. Tá passando pela Eu ouvi Anvisa. algumas coisas, eu vi algumas postagens de uma coisa de novidades, né, relacionadas a toxinas novas ou um tipo novo. Durabilidade maior. Durabilidade. Ela não chegou aqui ainda no Ainda Brasil. não. Mas Acho que aquilo. tem também uma briga de bastidor aí com a indústria farmacêutica, não tem? Com certeza. Porque essa durabilidade aí, a gente conversou sobre isso até com, acho que foi com o professor Renato, que ele falou alguma coisa. Para que vão produzir uma toxina para durar tanto tempo se a indústria pode vender mais produtos Oferta se ela durar demanda, menos, né? né? Então, acho que a evolução de 4 para 6 meses vai ser maravilhosa, mas eu não acredito que num curto prazo a gente vai ver assim uma evolução de uma toxina que dure tão mais tempo por conta desses interesses de bastidores, não acha? As pessoas antigamente, você pega principalmente pessoas mais velhas, elas ficam assim, eu fazia toxina uma vez ao ano. E aí durava um ano. E aí você para pensar assim, não, ela não durava um ano, né? Ela nunca durou um ano no seu rosto. Talvez, na época, assim, minha mãe tá com 74, talvez quando minha mãe tinha uns 40, talvez até durasse, mudou no mercado, não sei, não tenho noção disso. Mas é a questão das pessoas também, é o processo de envelhecimento. Olha, quantos anos você tinha na época? O tanto que estudou, a toxina mudou ao longo do tempo. Eu lembro que minha mãe, quando eu era novinha, ela ia fazer Botox, você pagava unidade. Você ia fazer. E aí eu lembro que ela falava assim, não, vamos só um pontinho aqui, aqui, aqui. E aí hoje em dia a gente explica para o paciente, olha, se eu aplicar só aí, você vai sobrecarregar outro músculo. Então a ruguinha que você não tem ali, você vai começar a ter. E aí vem esse quesito também. Antigamente, o efeito vacina, toda essa questão aí do resultado no paciente, o tanto que mudou também, né? As pessoas, igual você estava falando, você está falando do leite de rosas, eu brinco que as pessoas tacavam Coca-Cola para ir para o sol. Hoje em dia, qualquer pessoa não passa... Você conversa com alguém, como é que tá a sua vitamina D? Tá baixa, porque... Não vou ver sol, porque eu vou me manchar. Então... A gente está numa época muito difícil de dizer, assim, igual a gente fala, é bom ter acesso à informação, mas também... muita desinformação. É muita desinformação. É igual agora essa questão de várias vezes se devem pegar dentro da estética procedimentos caseiros, milagrosos, sem regulamentação, né, que chegam para vocês. Eu imagino quantas coisas vocês devem pegar aí. E até os que não são caseiros, os que fazem em consultório e que, na verdade, você olha e fala assim, como é que a pessoa... faz isso em alguém. Exatamente, igual o PDRN. O PDRN não é injetável e muitas pessoas aplicam ele como skin booster e não é assim. Então, às vezes, chega a paciente lá, nossa, deu uma inflamação, deu uma mancha na minha pele, o que a gente faz? Você fica... Tá, mas o que usaram? A pessoa às vezes nem sabe o que usaram. A gente vê e através do que a gente vê, a gente fala, olha, eu acho que foi isso.
E isso afeta, de alguma forma, a credibilidade do setor, né, da estética. muito. Porque aí o pessoal começa a descer a lenha, né? Falar que o profissional está atuando de forma errada, passando coisa errada. Mas isso muitas vezes tem a ver com o tipo de acesso à informação que essa pessoa tem, né? Exatamente. É aquela questão também, assim, rede social, né? Uhum. O que você vê na rede social, as pessoas, elas vendem uma questão assim, não, o meu procedimento, ele é totalmente diferente, a minha técnica é totalmente diferente. Mas e aí? Qual é a comprovação científica que você tem da sua técnica para ter certeza que ela é melhor do que as outras? Porque também tem esse quesito. Há tanto tempo fazem um tipo de técnica, por que sempre deu certo? Por que a sua é melhor? Exatamente. E aí, o que você falou aí, a questão do PDRN. E nenhuma bula fala que é para injetar, de nenhuma marca. Não existe marca falando para injetar. Mas as pessoas falam, você quer um resultado melhor? Eu vou injetar. Exatamente. Tem algum exemplo que vocês fizeram de uma coisa bem esdrúxula, assim, que apareceu para vocês, ou que vocês lembrem? Uma pessoa que fez eu já ouvi alguma coisa de colágeno, de tomar colágeno, e aí tem alguns tabus, assim, algumas coisas... Eu sou a favor de tomar colágeno mesmo injetando. Eu gosto muito, assim, bioestimulador, pra mim, tudo que envolve colágeno, pra mim, é sensacional. Mas, gente, o que você absorver ali é lucro. Entendeu? Não, o que não dá é pra pessoa chegar e falar assim... Nossa, minha pele ficou outra coisa. Eu não preciso de procedimento injetável. Só com creminho e com colágeno oral. Aí eu já fico com o pé atrás. Assim, melhorou, mas... Entendi. Aí, não é assim. É isso aí. É o que eu falo. Tem coisas também que não tem uma verdade única. Eu acho que o profissional, ele tem o seu pensamento crítico em relação àquilo, né? E ele segue uma linha. O paciente, acho que tem que entender e conhecer o profissional. E aí... Sim. Escolher aquilo também que faça mais sentido, né? O colágeno oral, na verdade, é ótimo. Acho que todo mundo deve tomar. Mas até ele chegar na sua pele, ele já acabou. Porque ele já parou em vários lugares onde precisa antes da pele. Então, a gente sempre explica para o cliente que ele não vai tomar o colágeno, ele vai direto para a pele. Porque ele não vai. Existe um tipo de colágeno específico para isso. Então, e ele é bem caro. Então, assim, a gente explica para os clientes que tem que fazer procedimentos injetáveis, fazer o skin booster antes do bioestimulador, vai estimular mais colágeno ainda. Não é porque a gente quer vender, é porque a gente quer ver um bom resultado, o resultado que a cliente quer. Então, não é só marketing, é ser sincero com o cliente. Tomar água. Exatamente. Ter a pessoa ter uma rotina. Também a questão do Botox durar antigamente muito tempo também tem a ver com as comidas, né? Hoje a comida é muito mais processada do que era antigamente, então as coisas duram bem menos no rosto. Os procedimentos, né? O rosto hoje das pessoas estão com os poros muito dilatados, hoje também é muito mais quente do que antigamente, o tempo mudou, o clima mudou, tudo influencia. Então as pessoas estão muito mais corridas, a rotina está pior do que era antigamente. Então, é bem pior. Mas uma coisa bem que eu peguei lá no consultório foi uma cliente chegando e falando o que eu podia fazer para sumir com a mancha do rosto dela, que era um melasma, né? Não era só melasma, mas o melasma era o principal. E ela falou que ela já tinha feito um tratamento oral com uma biomédica, que ela não sabia o que era, porque a biomédica passava e não tinha nome do produto, não tinha nada, e conseguia manipular, e ela tomava, ela não sabia nem o que era. No fim, ela falou que a biomédica tinha sumido, o Instagram da biomédica tinha sumido, a gente não sabe o que aconteceu. Se era biomédica. Então, às tem vezes pessoas, nem era, exatamente, tem pessoas que chegam pra gente com medo, mas também tem pessoas que nem vão, porque o nome biomédico acaba sendo mal falado por conta de profissionais que às vezes nem são, ou que às vezes fizeram alguma coisa errada no mercado. Né? Vocês acham que esses problemas que às vezes soltam na mídia, que não acontece só com biomédico, né? Acontece com profissionais de várias outras áreas da saúde, mas que de certa forma isso prejudica o trabalho de vocês? Porque acaba que paga, né, por um erro que nem ele cometeu, mas que é de uma classe inteira. Como que vocês lidam com isso assim no dia a dia? Vocês sentem que os pacientes chegam com mais informação, tanto boas quanto ruins, e isso gera medo neles? Como que tem sido? Então, eu lembro quando eu fui fazer curso de endolaser, fui fazer o curso, na semana que eu fiz o curso, infelizmente aconteceu uma fatalidade, que uma paciente acabou
ainda óbito. Acho que eu lembro desse caso que pegou. E aí, se eu não me engano, ela nem era biomédica. E aí caíram em cima dos biomédicos. Não, ela não era biomédica. E caíram em cima dos biomédicos, assim, em rede social, em tudo. E aí eu lembro que chegava e falava assim, como é que você se auto-intitula doutora? Você não tem doutorado, você não é médica. E aí eu lembro que eu fiz o curso, eu falei, louca para poder divulgar o curso que eu tinha feito. Eu falei, vou ficar calada, vou esperar passar um tempo para poder divulgar. E aí eu lembro que eu fiquei até meio assustada na época, porque eu falei assim, gente, caíram em cima de biomédico de uma forma assim absurda. Mas ao mesmo tempo, tinha muita gente que falava assim, não, olha, eu faço meu tratamento, isso em rede social, com uma biomédica há anos na minha vida, ela é ótima, ela me explica tudo, ela é maravilhosa. E aí tem a questão, muita gente realmente ataca a gente, mas eu acredito que quando você trabalha com honestidade, as pessoas elas vão te respeitar e assim, elas vão te defender. 2 semanas atrás eu peguei uma paciente que ela foi por indicação pelo seguinte, ela foi em um profissional e o profissional mandou ela tomar N coisas, assim, tipo injetável, aquela coisa assim que... E aí eu lembro que ela marcou comigo justamente por indicação de uma outra pessoa e a primeira coisa que sai na minha mensagem quando mandam é assim, independentemente do procedimento que você for fazer, você vai passar para uma consultante, você tem que levar todos os exames que você tem que levar tudo que você toma. E aí, quando eu olhei os exames dela, eu parei e falei assim, gente, mas calma aí. Aí eu fui, expliquei para ela que não tinha necessidade, o que tinha, o que não tinha. E aí, no final, ela falou assim, olha como é que são as coisas, né? Eu tinha receio por você ser biomédica. Você não ser uma médica. E eu vim por indicação e eu tô saindo daqui feliz porque você me explicou tudo que não me explicaram lá atrás e que saíram me enfiando sem necessidade. E aí vem a quesito. Ao mesmo tempo que tem gente que ataca, tem essas pessoas que já te conhecem, que elas defendem e falam, não, é um ótimo profissional, pode ir. Nada melhor não vai te passar a perna. Do que o estudo, né? Você estudou, Exatamente. Você tem a base ali de análises clínicas que te deu para você avaliar o exame dela, conseguir de alguma forma dar uma clareada, né, na mente dela. E explicar para a pessoa, né? Exatamente. O problema é que hoje em dia você pega aí na internet, as pessoas saem, a maior coisa que tem é assim, você quer resolver isso? Faça isso. Você quer resolver isso? Faça Parece aquilo. que é uma fórmula milagrosa. Exato. Né? E não é um organismo. E você atua numa clínica com outros profissionais, né? Eu atuo no Instituto Hope, aqui na Enseada. Ele é um instituto multidisciplinar e, assim, lá o legal é que a gente trabalha em equipe, em tudo. Então, assim, a gente tem N áreas e são 20 profissionais, acho que são umas 12 áreas diferentes, assim, de muitas coisas. São? Só pra gente ter uma ideia. Tem dermatologista, tem angiologista, tem acupunturista, que é biomédica, tem... nutrólogos, tem psiquiatras, tem psicólogos, nutricionistas voltados para síndrome, tem síndrome para N coisas diferentes. Para você ver como você ser biomédico, médico, enfermeiro, se você for um bom profissional, você vai atuar com todo mundo, né? Então, e assim, indica para o outro. Porque tem áreas que são complementares. São, né? da mesma maneira que eu atuo com a parte de harmonização, uma das dermatologistas também. E a gente troca paciente numa boa. E ela me respeita muito, eu a respeito, e eu acho que funciona dessa maneira. Quando você... É aquilo, se você trabalha certinho, se você é honesto, tudo dá certo. Né? E agora imagina se fosse assim para todo mundo, né? A unidade entre as profissões. Eu acho que a gente iria muito mais longe, porque exatamente a indicação, um complementa o outro. Né? Tem paciente meu que chega lá e eu vim fazer um procedimento estético, mas eu estou com uma hérnia de disco que está me dando muita dor e com isso eu não consigo ter uma qualidade de vida. Eu já tenho o cartãozinho do fisioterapeuta para passar, quiroprata, e ela vai lá e fica assim, passando o paciente um para o outro. Eu acho que se houvesse unidade nas profissões, a gente iria muito mais longe. E tem mercado para todo mundo. Tem. As pessoas, às vezes, elas ficam até com receio, assim, eu vou entrar na estética agora, mas tem tanto profissional. Em todo lugar você tem muito profissional, você tem muito engenheiro, você tem muito arquiteto, muito administrador, muito contador. Você vai com uma pessoa que você tem afinidade e que você gosta do trabalho dela. Então, a questão de trabalhar em equipe e você respeitar o próximo, eu acho que tem mercado para todo mundo. Eu não vejo essa questão assim de, é meu concorrente. Exatamente. Até porque eu não sou a melhor em tudo. Por exemplo, eu não trabalho com nariz. Não adianta. E eu tenho uma amiga que eu falo,
cara, ela é ótima, vai nela, você vai gostar, faça, ela é muito boa nisso. Eu não faço. Então, não adianta eu tentar falar assim, não sei de ninguém. Porque, vou perder para as outras coisas. Se a pessoa quiser, ela vai voltar comigo para as outras coisas. Se ela não quiser, ela vai procurar outro. Exatamente. E sobre o que ela falou, em questão que a cliente saiu mais confiante, né, no biomédico, a gente consegue refazer isso na cabeça do cliente se ele chegar até nós. Eu atendi um fisioterapeuta que ele passou já por várias pessoas há muitos anos. Ele tem um problema, né, de furúnculos na cabeça. E ele me pediu ajuda, minha mãe era paciente dele, falou para ele foi lá na clínica. E eu conversei com ele, fiz LED terapia nele e pedi todos os exames para ele, para eu entender o caso dele, não sair vendendo mesoterapia capilar, por exemplo. E a minha mãe falou que depois ele chegou na clínica, na clínica que ele trabalha, e ele falou super bem. Ele falou, gente, ela não quis vender pra mim, ela quis cuidar de mim, entender o que tá acontecendo comigo. Aí um já pediu meu número, outro pediu meu número. Então, da mesma forma que tem péssimos profissionais que, vamos dizer, deixam o nome do biomédico em maus estados, também existem os bons que vão fazer o contrário. E a gente lutar para defender a nossa profissão, porque existem bons profissionais na área. Sim. E a gente vê que a estética também está avançando muito, né? O que era feito há 5 anos atrás já caiu por terra, hoje já é outra coisa. O que vocês imaginam, assim, num futuro próximo ou não tão próximo? Como vocês veem a estética? Em termos de procedimentos, vocês acham que a gente está avançando para que rumo, assim, dentro da área? Eu acho que a gente vai para, igual ela falou, terapias regenerativas. Hoje as pessoas estão optando pela naturalidade, não pelo exagero, tanto que tem pessoas removendo o preenchimento, né, porque exagerou. E eu acredito que a gente vai juntar muito com a área do bem-estar mental também. Por quê? As pessoas pós-Covid são outras pessoas. Isso eu digo por mim e pelas pessoas que eu conheço. Antes do Covid existe uma geração, depois do Covid existe outra geração totalmente diferente. Então, os tratamentos estéticos que estão vindo estão ajudando também em tudo na pessoa, nas emoções, na melhora. Exatamente. E a gente, querendo ou não, a gente não é psicólogo, né? Nós não basicamente somos. A formação não é. Não é. Mas você tem que ter, colocar em questão aí de currículo de faculdade, viu, gente? Muda aí. Hoje eu atendi um casal que foi tão engraçado. Eu fiz mesoterapia capilar neles. Eles vão até ver. Eles falaram assim, ela estava deitada, ela falou, Lohane, você tem que cobrar a terapia, porque a gente vem aqui, é uma terapia de casal que a gente faz, que eles reclamam, e sai de lá bem. Então, acaba que a gente ri com os clientes, porque existiu tanto aquele tratamento engessado e robotizado, e hoje a gente está indo de novo pro humanizado, entender, ouvir. Já teve paciente que chorou na minha maca, de eu sentar, de eu conversar, não tinha nada a ver com o assunto, mas eu a vi como humana. Os meus alunos, a mesma coisa. Eu os vejo como humanos. Eu não vejo só como superficial, sabe? Eu sempre tento ter um limite, mas entender o que está acontecendo. Igual eu tive um aluno que o coordenador até me falou assim, Lohane, nós somos terapeutas, porque eu tive um aluno que a esposa dele fez uma cirurgia, descobriu um tumor, foi fazer cirurgia, entrou em coma, porque teve uma hemorragia cerebral, né? E ela veio a falecer. E eu liguei para ele, conversei, falei, como você tá? E ele com a voz tremendo. Eu falei, olha, a gente vai te ajudar no estágio, a gente vai deixar você esse tempo de stand-by para você organizar a sua vida, que ele tem filhos pequenos. Nossa. Então, ele falou, Lohane, eu não sei o que fazer, eu tô perdido. Falei, calma, a gente vai... E fui, sabe, conversando com ele e tentando entender a situação. Conversei com a supervisora do estágio. Ela falou, Lohane, pode deixar que ele é um ótimo aluno e a gente vai manter a vaga dele aqui até ele estar apto para voltar. Então, a gente não tá lidando com robôs, a gente tá lidando com pessoas. Então, eu acredito que a área da estética também vai muito para essa área humanizada também. Concordo em tudo, gente. Isso aí. Eu bato muito nessa tecla, porque estética as pessoas têm uma visão, às vezes, totalmente distorcida, em que é uma coisa fútil. E essa sensação do paciente se ver, se gostar e derramar uma lágrima de felicidade é muito boa também. Eu tenho lipedema,
né? Descobri através de tratamentos que eu falava, gente, por que eu faço tudo que eu aprendi e dá errado? E aí fui vendo com outras pacientes. E mexer com estética é totalmente diferente do que as pessoas imaginam. Você está lidando com saúde de uma pessoa. Gente, saúde é bem-estar físico, emocional e mental. Então, assim, não adianta você colocar, ai, que futilidade, a pessoa está fazendo um preenchimento. Você já parou para pensar a sensação daquela pessoa, como que ela se sente em relação aos outros com a aparência dela? E hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue bater muito nessa tecla e as pessoas estão perdendo esse tabu o tabu de achar que é uma coisa que é superficial. Tá mudando. Então, assim, as pessoas veem esse lado de autoaceitação, que se bate muito nas redes sociais, mas ao mesmo tempo, por exemplo, estão caindo os filtros, né? Então, as pessoas, elas estão aquela coisa assim, eu tenho que me aceitar, mas não significa que eu tenho que conviver com algo que não me agrada. Eu posso melhorar isso que não me agrada. E é muito legal isso, você tá com o paciente te mostrar, olha, o que você fez mudou minha vida. E muda porque você ter, antes de qualquer coisa, biomédica é o quê? É um profissional da área da saúde. A gente lida com a saúde das pessoas em todos os sentidos. Não adianta você tentar colocar para uma pessoa que ela não... que ela tem que se aceitar do jeito que ela é. Não, você tem que se sentir bem. Isso te faz bem? Então é isso que a gente vai trabalhar. E a biomedicina, ela está justamente nessa questão de regenerativa, cuidar da pessoa, trazer naturalidade, mostrar que você pode modificar algumas coisas, mas você não tem que estar num padrão. Teve uma época do padrão, então a gente brinca que todo mundo estava brincando que era aquele rosto de boneco Lego, né? Que estava todo mundo com a mesma cara. E hoje em dia você já está vendo que não é por aí. Não tem nada de errado seu traço, você não tem uma mandíbula marcada, você tem outra coisa que a gente consegue favorecer e que vai te deixar bonito. Exatamente. Então, acho que, assim, graças a Deus, estamos evoluindo para o lugar certo. Isso aí. E como vocês acham também, pensando nesse lado de futuro próximo aí, ou um futuro a médio e longo prazo, que as tecnologias, elas podem, de alguma forma, auxiliar nesses tratamentos? Vocês têm visto alguma novidade que saiu recente? Talvez com IA, ou que não seja com IA, ou até para quem quiser gerenciar uma clínica, né? Vocês já têm clínicas próprias também. Vocês têm visto alguma coisa para falar para o pessoal que está ouvindo aqui? Eu acho que isso está ganhando espaço ou não, ou tá mais ou menos no mesmo patamar que os últimos anos aí, essa questão da tecnologia. Não, evoluiu muito. Muita coisa, exatamente. Muita coisa já caiu e tem muita coisa nova. A questão da tecnologia, cada hora tem um equipamento novo que promete ser revolucionário. Então, assim, a gente também tem que ter o cuidado em que nem tudo que é novidade significa que é melhor. Exatamente. Tem uma galera que já sai investindo, né? Exatamente. Vou comprar agora e dar uma nota. É bom você até dar como dica, né? Para quem está assistindo, que você já quer, quero comprar um endolaser, sei lá, exatamente, né? Calma, peraí. Espera para conseguir, por exemplo, há 2 anos atrás, o Lavian. Todo mundo é Lavian. Eu adoro o Lavian. Mas o Lavian, ele era vendido como que solucionava tudo. Então, se você tem rosácea, você faz. Você tem melasma, você faz. Você tem poro dilatado, você faz. Você tem ruga, você faz. Você quer clarear a mancha, você faz. E é aquilo. Ele é o melhor para isso? Depende, vai de pessoa para pessoa. Então, assim, a tecnologia, ela ajuda muito, mas você não pode perder essa questão de analisar a pessoa como um ser único. Né? Então, assim, investir numa tecnologia é muito legal, mas confere primeiro se aquilo ali é o ideal mesmo, que a longo prazo você tem uma base científica ali. Quanto tempo teve de estudo nesse equipamento aí? O que você teve para provar que realmente ele é muito melhor do que os outros? Exatamente, eu concordo também com você. Eu acho que muito equipamento vai vir evoluído. Antes eu era contra o endolaser, eu sempre falava isso, mas hoje eu estudei muito sobre ele e eu sou tão a favor que eu tenho vontade de fazer. Eu faço meu sonho! Gente, esse negócio tira a barriga mesmo. Depende. Depende da barriga, exatamente. É isso, eu vejo uma diferença. Eu trabalhei fora, eu morei fora e eu vi uma diferença em tudo. E hoje, não é que eu comparo, mas eu fico analisando como é em um país e como é em outro. Essa questão de aparelho. Gente, o Brasil, ele é muito imediatista. Tudo que lança, ele já abraça, ele já pega. As clientes querem, eu quero isso. Tudo que é novidade, elas ficam encantadas. E às vezes... um bioestimulador faz a mesma coisa do que aquele equipamento que vai ser 10 vezes mais caro.
que ela vai pagar 10 vezes mais caro. Então, nem tudo que lança, como a Morgan disse, realmente é muito bom. Mas eu acho que deve ser a sensação do moderno, né? Exatamente. Lançou agora um aparelho e tal, última moda. O bioestimulador é recente, mas não é o aparelho que acabou de sair do forno. Acho que tem um pouco dessa mídia também. Exatamente, né? é muito marketing também, né? Lá fora ela já tem mais receio. Elas já vão assim, você oferece, ela já fica assim, mas eu acho que eu vou esperar um pouco, eu vou continuar aqui no manual. Elas já são mais desconfiadas. Agora, aqui elas já querem a novidade, né? E eu sempre explico, aquilo de repente não serve para o seu rosto ou para o seu corpo, né? Igual o endolaser, ele não serve para quem tem gordura visceral, aquela barriga dura, você tem que amolecer aquela gordura. O Lavian, eu não gosto muito do Lavian em melasma, eu já trato de outra forma. Nem rosácea. Exatamente, então nem tudo serve para todo mundo, você tem que estudar o cliente e ver, olha, eu acho que esse procedimento vai servir para ele, mas talvez o Lavian não vai servir. Né? E a pessoa chega e fala, mas eu quero fazer isso. Mas o brasileiro é corajoso, aí né? Você vira, O brasileiro, eu vi que a minha avó da minha amiga, da minha tia fez e eu queria fazer também. Teve o negócio do PMMA. Eu lembro que teve uma época que chegavam pra mim e falavam assim, quanto que fica pra preencher um bumbum? Aí eu, tantos ml, deixa eu ver. Aí falava, você vai dar tanto, mais ou menos. Mas como? Eu fui ali, eles colocam PMMA e é muito mais barato. E dura o resto da vida. E aí você ficava assim, mas você quer um negócio? Aí eu brincava. Te explicaram os contras dele? Aí teve uma até que eu brinquei. Eu falei assim, você já parou pra pensar, sei lá, com 80 anos, com aquele negócio duro aqui em cima? Que estranho que vai ficar. Eu falei, porque não vai ter como tirar. Aí a paciente, não. Eu falei, e outra, e se você não gostar? Aí vem toda aquela questão de mostrar que nem tudo o que todo mundo faz... Sim. É o melhor, né, gente? Não tem como. Aproveitando que Lohane soltou porque lá fora... Aí eu tenho curiosidade de saber, lá em Portugal, enquanto você ficou lá, você via o mercado da estética também? Foram quanto tempo atrás, mais ou menos, só pra ter ideia? Eu cheguei aqui em 2020, dezembro de 2020. Logo após 5 pandemia, anos, quase 5 anos. 5 anos. Mas aí, nesse tempo, lá também a estética, porque, né, Europa, mas a estética também é muito... Tem alguma diferença, assim, daqui do Brasil em relação à procura, procedimento estético? Tem. E o que é essa diferença? Acho que o brasileiro é um dos que mais consomem procedimentos estéticos, né? Sim, só que, gente, por incrível que pareça, lá fora vende fácil e vende rápido. Por quê? Uma diferença que eu percebi. Lá elas não procuram promoção. Elas são fiéis até o fim. Tanto que quando eu falei que eu ia vir embora... elas reclamaram muito. Mas eu vou ficar com quem agora? Vais me abandonar? Elas falavam assim, né? E lá eu não precisava ficar oferecendo. Elas procuravam. E era simplesmente porque elas gostavam de se cuidar. Se não desse resultado, elas nem ligavam. Mas elas gostavam de estar naquele momento se cuidando. Aqui já não é bem assim. As pessoas gostam mais de valor. Elas veem muito o preço, né? E eu sempre digo que valor é diferente de preço. Então, é todo um negócio. Lá fora não existe esse negócio de cafezinho. Vocês acreditam nisso? Não tem. Realmente a pessoa ela vai por gostar daquele profissional, gostar de ser atendida por ele. E aí ela acaba pegando a experiência com aquele profissional. Exatamente. Né? Lá não tem esse negócio de você servir café com Nutella. Não, a cliente entra, é atendida e sai. Ela foi para isso. Exatamente, ela foi para isso. Então... Aqui a gente tem que ficar... um plus, né? Tem um lado legal de você acabar desenvolvendo... Tendo a experiência. Desenvolvendo todos os sentidos daquele paciente. O visual, o paladar, isso aí é explicativo, Sim. né? Autoexplicativo. Mas essa questão do cliente realmente procurar preço sem tudo. Eu falo porque eu também tenho empresas em outras áreas, a gente tem no Instituto, e realmente as pessoas, você tem que virar a chave do seu cliente ou paciente, né? Você tem que virar a chavinha na cabeça dele para ele entender que preço não é a mesma coisa que valor. Se ele procurar preço, as consequências podem ser maiores, né? Os contras, né? Vamos dizer assim. Agora, se ele sabe com quem que ele está procurando, né? O valor que aquilo está gerando para ele. É igual um investimento num curso, isso na nossa realidade.
as pessoas têm que entender que aquilo é um investimento, aquilo é muito bom pra ela, não é pra gente. Exatamente. A gente já fez o curso, eu e Thaís, a gente já tá anos e anos no mercado, a gente tem toda a nossa experiência pra passar, que é o mais valioso. Cada um de nós tem a nossa experiência. Então, quando ele procura um profissional da estética, ele tá procurando, ele tá comprando seus anos, seus 10, 15, 20 anos de investimento, seus 10, 15 anos de investimento. Exatamente. Tudo que você vivenciou, você tá ali proporcionando a ele, né? Então, essa chavinha, que eu acredito que lá fora, então, pelo visto, eles já têm uma chavinha virada pra isso, aqui não tem. Exatamente. A gente tem que ficar, não, você vai ter isso, que isso vai ser bom. Quase que insistindo pro bem da pessoa. Pro bem da pessoa. E lá é tudo diferente, assim. Eu peguei pandemia lá. Exatamente. Entrou a pandemia, eu tava lá e eu fiquei 2 meses em casa, porque lá a gente tinha que se trancar mesmo. Não existia essa possibilidade de trabalhar. A gente ficou 2 meses em casa. E quando a gente voltou, os clientes voltaram e procuravam, e a gente voltou a trabalhar. E eu não tenho que reclamar da área da estética lá. Lá é bem, assim, quem quer fazer biomedicina e ir para fora trabalhar, vale muito a pena, principalmente na área da estética. Até hoje, as donas da clínica, na época, me chamam para voltar, porque elas abriram outra clínica. Você não tem vontade de voltar? Vem para cá, sua vaga tá aqui. Aproveitando, pode ter gente com essa ideia. Pode atuar lá, você se formando aqui, o diploma, você sabe dizer? Sim, tem que validar lá fora. Validar, pode atuar na Europa. Prova, mas faz uma prova, na Europa. Coisa? Não faz uma prova. Você só valida e é bom fazer um curso lá fora para ter, vamos dizer assim, mais autonomia, as pessoas confiarem mais em você do que cursos só do Brasil, entendeu? É bom você fazer um curso, tipo, uma harmonização facial lá fora, né? E também ter alguém que vai te ajudar a entrar no mercado. Igual eu tenho alunos que às vezes pedem, Lohane, você tem como me indicar, se for um bom aluno, se foi um bom aluno, eu indico, eu falo, olha, tem fulano que vai te ajudar, tá lá na área e vai te ajudar a arrumar um emprego, ou vai te dar o emprego. Eu tenho muitas alunas que foram embora trabalhar lá, por indicação mesmo, sabe? Então, essa área é muito boa lá, as clientes são maravilhosas. Até hoje, é uma coisa do português que eu falo, ele é desconfiado. Ele não é igual ao brasileiro. Vamos abraçar, vou te receber. Ele é desconfiado, ele é mais assim. Mas quando você cria aquela intimidade, que ele passa a confiar em você, é para sempre. Até hoje eu recebo mensagem das clientes de lá, elas curtem meus stories e ficam, cadê você aqui para atender a gente? Então é bem legal. E olhando, né, para essa nova geração aí de futuros biomédicos, pessoal até que está acompanhando a gente no podcast, nossos estudantes, que conselho que vocês dariam para eles? Assim, tô na boca do gol de me formar e quero estética. O que eles poderiam ouvir de mais valioso da Morgan e da Lohane? Gente, curso. É investir em estudo. Não tem outro caminho. Se você quer ser um bom profissional, você tem que estudar. Não tem para onde correr. Eu brinco que eu falo assim, não é que você tem que ser o melhor aluno, mas você tem que pesquisar, você tem que ter certeza do que você está fazendo, porque você está mexendo com vida. Independentemente da área da biomedicina, você vai lidar com vidas. Então, assim, é estudar, é aquilo. Você não tem que ser o melhor em tudo, até porque ninguém é melhor em tudo. Mas você gosta de algo, então investe, estuda aquilo. E atualiza, e pesquisa. Vai chegar um paciente que vai falar, nossa, mas ontem eu vi uma reportagem disso, daquilo. Você tem que conseguir explicar para ele que aquilo que ele viu talvez esteja totalmente errado ou que está certo. Né? E também ter a humildade de, não entendo, vou estudar, vou aprender, vou te responder. Exatamente, eu concordo com o que ela disse. E eu acho que principalmente em cosmetologia, um curso, gente, porque faz muita diferença. Um curso de prescrição na estética. Gente, eu tô fazendo propaganda, ninguém me pediu aqui, mas eu falo tanto desse curso. Vai sair, já tá na boca do gol. Gente, já temos inscrições dos bastidores. Se quiser interesse em prescrição. Gente, é maravilhoso, que curso incrível. Eu fico assim, até hoje eu olho a apostila e fico, gente, é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. E nem cursos, tipo assim, de harmonização. A gente não tem como durar o botox, como não perder o ácido hialurônico. E isso tudo tem no curso de prescrição na estética. Eu falo para todos os meus alunos, vocês vão sentir necessidade. Se formar e não tiver esse curso, vocês vão sentir falta. Então, eu acho que é uma coisa que quase não tem no mercado, curso nessa área. E eu acho muito válido também. Para começar, assim, saiu, vou fazer esse curso até antes de se formar. Vou fazer esse curso, depois eu faço outros cursos. Eu acho que é eu fiz pós voltada para essa área justamente porque não achava nada na área. E é aquilo.
Hoje em dia, com rede social, a pessoa posta, olha, recebi esse aqui, esse creme assim, assim, assado. Você, olha como que minha pele mudou. Aí você vai nos comentários, aí tem usei e minha pele queimou. E por quê? Porque foi um profissional que falou assim, não, isso aqui tá todo mundo usando, pode usar. Então, assim, tem que estudar. Isso aí tem que estudar. Basicamente, assim, se você perguntar, eu acredito, pensa... Qual foi a última vez que vocês fizeram um curso? A última vez que vocês investiram em vocês? Só pra gente ter ideia pra galera que tá assistindo aí. Eu tô fazendo um atualmente ainda, né? Não, eu ia falar, eu estou fazendo. Na verdade, assim, online eu tô com uns 3 que tá o tempo todo, que assim, dê um tempinho, volta. Dê um tempinho, volta. É o tempo todo você tem que estar pegando alguma coisa diferente. Pra vocês verem que não é papo. Pra gente estar se atualizando, a gente tem que estar fazendo curso, não para, né? Exatamente. Todo ano a gente tá fazendo algum curso. Elas na estética, a gente na nossa área, né, Thaís? Sim. Então a gente tá... Não, mas não só na estética. Qualquer... Por exemplo, a gente está comentando a importância de análises clínicas para a parte de estética. Com então, certeza. não é só estudar ali. Fiz um curso de toxina. Mas calma aí. Interpreta direitinho. Tá com alguma deficiência no paciente? Tá faltando alguma coisa? Mas é para ser um Porque diferencial, né? Igual a gente falou, tem tanto Exato. profissional indo para o mercado, tanta gente na estética. O que você faz de diferente? Tratar bem o paciente é uma obrigação. É uma obrigação. Isso aí não deveria ser nem colocado em Exato. pauta, né? Então, o que você oferece além daquilo que ele chega lá, eu quero fazer um botox, tá? Mas qual que é a experiência que você proporciona em termos de inteligência, daquilo que você estudou, ou de atualização, ou de explicação, né? E isso só com estudo, só com conhecimento Só com mesmo. estudo. Com certeza. Eu também estou fazendo um curso de remodelação glútea agora. E eu acho que a gente sempre tem que estar se renovando, estudando, procurando informação, porque a estética ela é uma área acelerada. A cada semana é uma novidade. Algo diferente que é lançado. E mesmo que você não vá atuar naquilo especificamente, você tem que entender daquilo para explicar para a pessoa. Por mais que, eu não trabalho com rinoplastia, né, rinomodelação, mas eu tenho que entender. Até para o meu paciente, para eu poder explicar para ele, olha, você deve procurar, porque essa queixa que você está aqui vai melhorar na hora que você mexer no seu nariz. Eu sempre falo, não tem para onde você correr, você tem que atualizar em tudo, em todas as áreas. Né? E é o básico. E também é aquilo, né, gente? Não fugir do básico da parte da faculdade. Porque sem a base, você chega lá na frente, você não vai entender nada. Sim. Eu até ia perguntar sobre isso. Tem alguma... continuando nessa parte, a gente já tá indo aí pros finalmente do nosso podcast, passa rápido. Mas alguma especialização ou alguma habilitação, algum conselho que vocês dariam que a pessoa... você tem que... Isso aqui eu acho que você teria que passar. Lohane falou, um curso de prescrição, né? Para ser um bom... para dar aquele plus, para ser aquele... Fidelizar, vamos dizer assim, o cliente, o paciente de vocês. Mas alguma que você pensa, não, eu acho que todo profissional esteta deve se habilitar nisso, fazer esse curso, ou fazer essa especialização. O que vocês têm de conselho aí? Eu vou ser bem sincera. Nem sempre o que é mais famoso é o melhor. Então, é você pesquisar realmente o conteúdo programático ali do curso que você vai fazer, do que você quer aprender. Eu brinco com as meninas que vão fazer estágio, assim, às vezes os cursos que você menos espera são os que você mais aprende. E é aquilo, mesmo assim, pesquise, veja direitinho, um amigo seu fez. Eu já fiz alguns cursos que eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou chegar em casa, virar pra minha mãe e falar assim, então, sabe aquele curso caro que você pagou? Horrível. Eu vou ter que fazer outro. Então é aquilo, não ir por questão de modinha, é questão de você procurar. Nem de blogueiragem, né? Nem Que de hoje blogueiragem, tem exatamente. As pessoas olham muito isso, né? Seguidores. Exatamente. Nossa, super, tem muito seguidor, vou fazer curso com ele porque ele deve ser muito bom. A pessoa Exatamente. comprou seguidor, tá lá fazendo, Exatamente. né? Falando nada com nada, a gente vê muito isso aí. E eu acho, assim, um curso que todo mundo tem que pegar mesmo, assim, que pra mim é essencial. A pessoa, ela... Gente, depois que eu descobri, tá? Da questão da aula, mas assim, a pessoa tem que saber anatomia e fisiologia para trabalhar na estética. Ela tem que entender e procurar sobre intercorrência. Básico, Curso de intercorrência, você saber fazer uma coisa, agora você conseguir corrigir é essencial. Se você não aprender aquilo, você não vai ter segurança para trabalhar. Verdade. Tem um instituto aqui em Vitória chamado Instituto Mesclar. Já ouviu falar dele? Maravilhoso. Nossa, será? E
ele vai ter um curso de toxina botulínica em maio, não é? pertinho. Com a doutora Morgan de Sonis, 18. nos dias Tá 17 e pertinho. 18. O que vai rolar nesse curso? Então, como eu falei, eu gosto muito de naturalidade. É a coisa que eu mais bato assim na tecla a gente não tem como associar toxina. Antigamente a gente sempre falava assim, terço superior, terço superior. E, gente, a gente tem tanta aplicação da toxina legal, então, assim, eu quero focar bastante, mostrar para eles a questão também, a importância de trabalhar o pescoço, que a gente foca, fazer um full face, mas você trabalhar o pescoço e questão de analisar o seu paciente, não é decorar técnica, é você entender o seu paciente, por que a questão de um dá certo com um tipo de aplicação, o outro vai dar certo com o outro. Então, é aquilo. A gente tem... quando você olha vídeo na internet, tá todo mundo sempre com os mesmos pontos. E aí você vai ver por que fulano deu certo e fulano não deu certo. Então, assim, eu quero muito pegar com eles essa questão de mostrar, olha, um paciente com mais idade, ele tem uma queda aqui, não é esse tipo que você vai... Não é dessa maneira que você vai fazer. A gente vai focar numa maneira diferente. O paciente, ele tem que sair feliz, mas você tem que ter segurança no que você está fazendo. Então, se você for fazer aquela coisinha... de molde que todo mundo faz, não adianta. Então, assim, a minha ideia é que todo mundo passe pela situação que eu passo. É sentir confiança no que eu estou fazendo. Então, eu quero que todo mundo saia dali, assim, tranquilo, falando, posso meter a mão na massa, que eu sei o que eu estou fazendo. Eu E o estudante de graduação pode fazer esse curso ou só profissional? Não, quanto antes começar, melhor, gente. É aquilo, a gente tem que praticar também. E daqui... ele vai sentir muito mais segurança depois, não só para toxina, mas para as outras coisas. E toxina botulínica, gente, é carro-chefe de qualquer profissional. Não tem para onde correr. É isso que eu ia falar. Eu falei assim, a gente atua na estética, não lembro de nenhum paciente que não conhecia, assim, né, toxina ou que mesmo que ele não tenha indicação. Né, o profissional que está ali, você que é o responsável por indicar ou não a ele, mas você saber a técnica de toxina botulínica, eu acho que é como a doutora já falou algumas vezes, é o carro-chefe, né? Eu acho que saber, você pode fazer toxina, mas talvez vamos trabalhar sua pele antes aqui, né? Com um peeling ou com um bioestimulador, depois a gente faz a toxina, enfim. Eu acho que é uma grande oportunidade, lembrando que estudante de graduação pode fazer sim, né? Aproveitando para falar, e deve. Eles perguntam, mas por que se eu não posso atuar? Pensa o seguinte, você com um curso de toxina botulínica, as duas doutoras aqui na nossa frente, elas sabem, você tem muito mais chance ou não, que uma pessoa que não tem nem noção de como ela vai manipular uma toxina. Né? Então, assim, você não pode aplicar, mas você vai ter chance de um estágio com elas, né? Não, ou e isso indicação. muda muito. Eu fiz cursos para conseguir estágio. É isso aí. Ninguém me daria exatamente. Não, e ninguém me daria um curso não, um estágio, se eu não tivesse conhecimento, pelo menos o básico. E quando você chega, o profissional que ele está te supervisionando nessa hora, ele fica feliz. Sim. É verdade. É interessante que ela falou, é muito importante os alunos saberem disso, porque realmente o Botox, ele não é os mesmos pontos para todo mundo. Às vezes... um paciente mais velho, ele não... aquele ponto da sobrancelha vai piorar. Cair. Exato. Isso aconteceu com a minha tia. Ela foi fazer com uma profissional, não é daqui do estado, não sei o nome dela. E ela já tinha feito comigo anteriormente, né? Há um pouco mais de um ano atrás. E ela viajou e acabou fazendo lá, porque ela ganhou lá, né? E ela não poderia ter sido aplicada aqui. A pessoa aplicou e quando ela chegou, ela estava com o olhar triste. Ela falou assim... pelo amor de Deus, tira o Botox da minha cara, porque a menina caiu o meu olho. Eu falei, mas o que aconteceu? Não é para ser aplicado aqui, porque se ela aplicar aqui, vai cair, você precisa que levante o seu olhar. Aí ela, não sei, a menina não me perguntou se eu queria que eu levantasse, não levantasse. Então, é muito importante a profissional ter conhecimento do que está fazendo. Então, é muito importante fazer o curso, sim. Lembrando que as duas vão estar lá no domingo também, né? Então, assim, apesar da doutora Morgan estar lá no sábado, né? Com você dia 17, 18, né? Então, vai estar lá passando toda a teoria, vai fazer uma prática com os alunos lá no final do dia, mas no domingo convidamos as duas doutoras que aqui estarão juntas lá, porque, né, mais experiência para eles, mais olhar, né? Troca de conhecimento. Ninguém sabe então, tudo. A gente se preocupa muito com isso, por isso que no dia de prática, né, hands-on, vão estar as duas lá com a gente, isso é muito bom. Muito bom, meninas. Obrigado pelo papo. Passa rápido, né? Nossa. A gente no início começa meio nervoso, meio intenso, vai demorar, mas passa rápido. Também queria agradecer e deixa uma mensagem final, a gente sempre pede, né, para os nossos convidados, uma mensagem final para quem está escutando, independente se é da estética ou não, se quiser deixar para a galera da estética, fiquem à vontade. Doutora aí. Gente, primeiro, muito obrigada.
tá? Pelo convite, pela confiança. Essa troca é muito importante. Quando eu fiquei sabendo que foram companheiros de faculdade que indicaram, que falaram bem, isso me deixa muito feliz. Eu acho que assim, o maior reconhecimento para qualquer profissional são outros profissionais te indicarem, né? Então, assim, fico muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Eu espero corresponder à altura de vocês, tá? No curso, porque não tenho dúvida. Pesquisei da mesma maneira que vocês pesquisaram, eu também fiz a minha pesquisa. Tá? E assim, só vi elogios. Então, fico muito feliz em ser associada a um nome como o de vocês. Muito bom, a gente está muito feliz. Eu também quero agradecer, não só por esse dia, mas por tudo, que me acompanhou desde quando eu comecei na área, né? Lá, quando eu estava estudando, surtando. Eu quero agradecer porque eu não estaria aqui também se não fossem vocês. Eu acredito que 80% foi vocês que fizeram por mim também, né? De motivar como professores, como tudo, amigos. E o recado que eu quero deixar é que o aluno que está ingressando na área sempre pergunte para o professor o que fazer, porque um dia eu sentei na frente da Thaís e falei, eu quero chegar aqui, o que eu tenho que fazer para chegar aqui? Me fala o passo a passo que eu vou seguir tudo. Então, hoje eu tô aqui. Então... É bom falar com o pessoal que a Lohane, a gente falou rapidamente, foi nossa aluna de graduação e a gente fala com o aluno às vezes não leva a sério, mas aquele aluno que se esforça, aquele aluno que é comprometido, a gente tem um olhar desde o primeiro período, a gente sabia que ela ia chegar aqui, a gente sabia que ela ia, porque a gente já via isso nela, assim como vimos em outros alunos. Então, hoje está de frente para uma ex-aluna que hoje está se destacando dentro da estética, está crescendo dentro da estética. Isso pra gente é o maior prêmio, né? Com certeza. Gratificante demais estarmos com ela. O troféu do professor é ver os alunos brilhando. Inclusive no Instituto. Ela foi aluna no Instituto e agora ela é uma professora, juntamente com a doutora Morgan, dentro de um curso do Instituto. Então, por quê? Porque a gente tem confiança nela, a gente sabe da capacidade dela, a gente sabe aonde ela investiu, aonde ela fez, né, os cursos, com quem que ela fez curso, como que ela se capacitou. Sim. Então, você que ainda está como aluno, você... veja né, a história de sucesso desses profissionais que a gente traz para vocês. E a gente só indica ela porque sabe que ela teve os melhores professores. Olha só. A base veio forte, né? A base veio forte. Vocês sabem do que estão falando, né? É isso aí. Mas, se você curtiu esse podcast... Então, compartilhe com seus amigos. Já manda pros amigos. Segue a gente aí nas redes sociais e no canal para você não perder as próximas novidades aí do Instituto. Sigam elas também lá, né? Doutora Morgan de Sonis. Como é que é, doutora? Doutora Morgan de Sonis. Isso, e... Doutora Lohane Lima. Pronto. Muito bom. Você já tá bem, está seguindo todo mundo aqui, tá tudo certo. Show de bola. Um abraço, pessoal. Valeu. Até a próxima. Obrigada. Tchau.